Salve, rapaziada! Estamos aqui para mais um DP Channel e hoje a gente vai falar bastante de Bragantino, que neste sábado enfrenta o Avaí em Bragança Paulista e que na última segunda-feira acabou jogando também aqui na Via PG contra o Botafogo, que perdeu por 1-0, apesar de ter feito aí 3 gols, os 3 anulados, né? E com o auxílio do VAR, que é uma das discussões, né, que acabou gerando a partida, uma das polêmicas, uma partida cheia de polêmicas, arbitradas pelo Ramon Abate-Abel. Bom, Rodrigo Seixas, acho que a gente tem que começar, né? Apesar de ter sido na segunda-feira, já tem um tempo, mas a gente tem que começar falando desse duelo, dessa derrota para o Botafogo. Olá a todos, olá Diego. A gente tem que começar pelo jogo porque o jogo marca a semana, né? O jogo de muitas polêmicas, como você falou. Jogo ruim também, né? Fica marcado por um jogo muito mais brigado do que jogado. Foi até o que o próprio técnico do Botafogo, Luiz Castro, acabou falando na coletiva depois. Um jogo em que o Botafogo conseguiu complicar a partida para o Bragantino, que até foi melhor, talvez se você fizer um paralelo de quem jogou melhor o jogo. O Bragantino até jogou melhor, né? Teve os gols anulados ali por impedimento. Teve também um pênalti que muita gente reclama para o Bragantino, que acabou não sendo dado, né? Acho que talvez até pudesse ter sido marcado mesmo, porque por mais que não tenha tido uma intensidade muito forte no toque ali no Elinho, é uma jogada que poderia derrubar ele, sim, então acho que talvez pudesse ter valido um pênalti. Não foi o caso, ainda teve a expulsão do Eric Ramírez depois. Então foi um jogo que o Bragantino não conseguiu vencer em casa, depois de 2 vitórias seguidas em casa, né? Tinha vencido o Curitiba e o Flamengo, e sofreu de alguns problemas, né? Acho que o time, por mais que tenha produzido no ataque, voltou a errar muito na defesa, né? Tanto que o Botafogo não precisou criar tanto para fazer um gol. Nesse jogo, a falha individual mais gritante ali foi a do Léo Ortiz, né? Assim como no jogo contra o Atlético Paranaense, você tem vários lances desse tipo. Então, o Bragantino é um time que até produz na frente, mas está sofrendo gols sem ser tanto ameaçado, né? Os times adversários não precisam criar tanto para marcar um gol no Bragantino. Acho que esse talvez seja o maior problema nesse momento da temporada. Acho que o time precisa dar uma ajeitada nisso para poder voltar a ganhar os jogos e vai precisar ganhar mais jogos em casa, né? Esse jogo contra o Avaí acaba sendo muito importante por causa disso. É verdade, né? E bom, teve os gols anulados e o principal ali foi o do Arthur, né? Porque o Arthur acabou encobrindo o gatito após o bom lançamento do Sorriso. Mas a linha traçada é a questão, né? Pelo VAR. E a empresa que opera o VAR, inclusive, veio a público e os áudios acabaram sendo divulgados também depois. E ela acabou se desculpando, né? Porque houve um erro de calibragem. Dava para notar, até de maneira bem nítida, por conta ali da risca do gramado em si, né? Pelo gramado em si. E o técnico Maurício Barbieri, na coletiva, eu mesmo nem tinha prestado atenção, né? E quando questionei, ele já mencionou, né, logo na sua primeira resposta, essa questão. E realmente, né, Rodrigo, houve um erro, o que não tira o impedimento do Arthur, que em si foi bem anulado aí com o auxílio do VAR, mas é uma coisa, no mínimo, inusitada, né? A gente tem o jogo do Cruzeiro também, que eles também assumiram que a linha foi traçada errada, né? Então, eu acho que a gente está passando por um momento complicado aí que precisa ser bem feito, né? No final das contas, o Arthur até estava realmente impedido, mas realmente a linha estava errada. Eu só fui checar também na hora que a gente estava chegando na coletiva, o pessoal da comunicação ali olhando, do Bragantino, né? Olhando, vendo que estava meio esquisito aquela linha, e realmente estava, mas no final das contas, nesse lance, pelo menos, não foi o Arthur que não estava impedido e acabou anulando um gol de maneira errada. Isso não foi o caso, porque por mais que a linha tivesse errada, ele ainda assim estava impedido. Mas, de qualquer forma, não pode errar, né? Eu acho que tem que ter um certa margem de acerto bem maior do que tem tido, porque você tem praticamente um dia depois do outro, duas linhas traçadas erradas. Então, está mostrando que você não está sabendo fazer e é importante fazer bem feito, né? Já que aquilo lá está lá exatamente para isso, só para corrigir algum possível erro que pode ter em algum lance. E esse gol, se ele sai, né, seria importante porque seria antes do Bragantino tomar, né? Esse gol seria o gol do 1-0 e o jogo seria completamente diferente. Mas de qualquer forma, ele estava impedido realmente. Só até para pularmos já, né, de assunto, teve o lance do Elinho também, né, que acabou sendo bastante polêmico, um possível pênalti. Eu estava ao lado, eu estava ali atrás do gol, né, e no momento eu não achei pênalti,
não achei a olho nu assim. E o árbitro também estava muito próximo do lance, e acho que por isso, depois revendo, pô, talvez tenha sido pênalti. Mas eu acho que por ser duvidoso, não ter um lance claro, eu acho que não deveria ter tido a intervenção do VAR, né? O paraibano Wagner Hayway, que estava operando o VAR na oportunidade. Eu acho que esse é o erro. Esse é o erro. O VAR chamar o árbitro para rever um lance. Isso também foi mencionado pelo Luiz Castro. Porque gerou ali, né? Quando o VAR chama o árbitro para ver um possível pênalti, ele vai lá e não marca, na hora a torcida já ficou contra o árbitro. Os dois times também acabaram ficando contra o árbitro e gerou esse aspecto ruim dentro do estádio na BMPG. Eu acho que isso vai na conta do VAR. Então não é o mecanismo em si, né? É a operação dele nesses dois pontos, tanto da calibragem e da linha traçada, quanto também do que nós mencionamos agora do possível pênalti. Né? Você achou pênalti, Rodrigo? Eu acho que dava para ter dado, mas é aquele bem duvidoso, porque no chão, no pé, não tem o toque é de joelho com joelho. E o movimento que o Elinho faz até parece que pegou no pé, só que se você está perto, você consegue ver que não pegou. Então você tem que ver na câmera certinha ali que você vê que tem um toque. Se o pessoal lembrar da Euro, da última Euro, tem um lance muito, muito semelhante do Sterling na semifinal da Euro, que o juiz também do campo não marca, daí ele vai no VAR e acaba marcando um pênalti que muita gente achou muito duvidoso, que não deveria ter sido marcado tudo, mas acabou sendo o gol da vitória da Inglaterra foi nesse lance. Então, eu acho que assim, é um pênalti até possível de ser dado, mas é aquela coisa, o árbitro estava muito no lance. Ele estava a 2, 3 metros da jogada ali. Ele viu o lance. O pênalti duvidoso, acho que para a VAR, é quando o árbitro não vê o lance ou é uma bola na mão no meio de um monte de gente que ele não viu, alguma coisa assim, olha, eu acho que você não viu, vem ver aqui, porque de repente você pode dar pênalti. Agora não, você viu, você estava bem perto, você viu ao vivo. Agora vem ver de novo aqui na tela, de repente você muda de ideia. Assim, eu acho que assim você fica o jogo inteiro parando para o árbitro ficar revendo o lance, né? Então, eu acho que por causa disso, talvez não devesse ter sido parado, mas de repente um juiz, outro árbitro, de repente tivesse marcado pênalti, e nem tivesse sido pro VAR, né? O cara tá ali, vê o jogador caindo e já marcava direto. Porque se for nessa interpretação, quando o cara marcar e o VAR achar que foi duvidoso, vem ver para ver se não é pênalti. Então, não tem como, né? Não tem como realmente, lance interpretativo, o VAR acabar intervindo. E o áudio divulgado também para o árbitro rever esse pênalti é vergonhoso. Tudo que acabou acontecendo ali, o árbitro mantendo a opinião dele de que não foi pênalti, o Wagner Hayway tentando de uma certa maneira coagir o árbitro a marcar pênalti, e o Bandeira gritando louco ao fundo também, tanto é que o Wagner acaba falando, Kleber, calma aí, Kleber, porque ele não para o Bandeira de gritar e de falar, né? Não sei como funciona o lance do canal de cada árbitro ali, quem multa, quem não E multa, mas mutar ele ali. foi uma loucura, foi ruim demais, né? Imagina um árbitro ali com fone, com a torcida, com os jogadores, que loucura que é aquilo, né? Eu acho que essa operação aí também de comunicação tem que ser revista. Bom, Rodrigo, mais algum ponto da partida em si, da atuação mesmo do Bragantino, as escolhas do técnico Marcos Barbieri que você queira pontuar, até já meio que projetando essa partida de sábado? Você falou do Barbieri, eu acho que no jogo foi curioso ele tirar ali mais ou menos na metade do segundo tempo o Arthur e o Lucas Evangelista, que eram dois dos melhores jogadores do Bragantino, acho que em campo naquele momento, né? O Arthur tinha acabado de fazer o gol anulado, o Evangelista estava muito bem ali no meio. Eu entendi que ele queria colocar o Miguel junto com o Johan. Dá para entender, mas tirar quem está jogando bem ali, com o caso do Lucas Evangelista, acho que não valia a pena. E nesse momento o time acabou perdendo um pouco de criação e virou muito time de cruzamento, né, naquele final do jogo. Acho que até o Miguel entrou bem, e mais uma vez importante ver ele entrando bem no jogo, né? O Miguel é um jogador que está conseguindo produzir quando tem jogado, mas eu acho que poderia ter ficado mais tempo o Evangelista. O Raul acho que não fez um bom jogo, né? O Raul, acho que ele tentou muitos passes longos e errou muitos deles. Então, acho que o Bragantino ainda está precisando encontrar melhor o controle dentro dos jogos, coisa que ele ainda não consegue. Consegue até produzir, criar no ataque, mas ser eficiente ao ponto de vencer os jogos e de controlar eles ainda não. Bom, e a torcida questiona muito ainda o Bragantino sobre contratações, né? A janela ela acaba se abrindo no dia 18,
mas os times já se movimentam, alguns já contrataram, os jogadores já estão treinando, se adaptando, e quando chegar o dia 18, é só vestir a camisa para o jogo. No caso do Bragantino, não. O Bragantino não fez nenhuma contratação. Algumas coisas acabam surgindo no mercado, né? E a que está mais próxima no momento é do atacante Cauê, do América Mineiro. Ele tem apenas 20 anos de idade, né? E o Bragantino estaria muito próximo aí do jogador, contratar o jogador. A proposta do Bragantino, feita no início de maio, realizava aí um pagamento de luvas de R$ 1 milhão parcelado em 2 vezes, aumentos salariais anuais e quarto bônus aí de R$ 250 mil mediante a número de jogos. Aí não tem o número exato. Ainda sobre esse número de jogos, né, o Juventude espera também ter algum dinheiro a mais aí por conta do Sorriso que vem jogando no Bragantino, e também estaria em contrato, mas essa notícia inicialmente foi divulgada pelo UOL, depois do GE, depois do FM, portais, e o Cauê estaria chegando, né? É a negociação, é a contratação que você esperava, Rodrigo? Ou você acha que é a contratação que o torcedor esperava para esse meio de temporada? Eu acho que é muito mais uma oportunidade do que uma contratação para um jogador para chegar jogando. Ele não vai chegar jogando, acho que pelo menos agora. Ele tem 20 anos, é um jogador que joga ali como atacante, às vezes um pouco mais aberto, mas assim, eu acho que é interessante, mas é mais aquele tipo de contratação que o Bragantino faz com outros jogadores, sei lá, o Pedrinho, o Novaes, jogadores que não estão jogando tanto no clube deles, acaba tendo uma opção de poder sair, o Bragantino vê, interessa, vai lá e traz o jogador para ver se ele rende. Então, eu acho que é muito mais uma oportunidade nesse sentido, porque ele não é um jogador que nem está jogando na América, né? Se ele não é nem um dos principais jogadores do América, ele não vai chegar para ser um dos principais jogadores do Bragantino. Ele pode evoluir, pode crescer? Pode. Ele tem 20 anos e está naquela fase de sair do sub-20, da base, virar profissional e começar a jogar bem, mas não vai chegar para jogar muito, não. É um cara que chegaria mais para ser mais uma opção do elenco. Quem subiu ele ao profissional do América foi o Lisca em 2020. Esse ano ele disputou apenas 12 jogos, como o Rodrigo falou, não vem jogando, né? Eu acho que é sim uma oportunidade de mercado, até porque o contrato dele estava encerrando, para quem fez uma proposta de assinar já um pré-contrato. O América até tentou uma renovação, mas parece que o jogador está mais pendente também a sair, e o Bragantino quer a chegada dele ainda nesse mês de julho, né? Para a saída dele do Coelho, e parece que está muito próximo de acontecer. Bom, essa é a única informação de contratação até então. Tem os jogadores que nós até falávamos, né, que poderiam deixar o clube, e o primeiro a ter esse fator concretizado é o César Aidar, que foi anunciado e está de volta à sua casa, o Júnior Barranquilla, empréstimo até o fim da temporada. Acho que foi bom negócio, né, para o jogador, para o Barranquilla e para o Bragantino também, né, Rodrigo? Foi, ele chegou com o status de jogador que vai jogar, né? Para quem olha as redes sociais do clube, chegou com vídeo, foto, pessoal animado com a volta dele, apesar de no Bragantino ele só ter feito 3 jogos e 3 jogos ruins ainda, né? Ele passou quase 3 temporadas aqui, machucou também muitas vezes ele estava machucado, mas quando ele jogou mal. Então, eu acho que é um cara que não vai fazer falta para o Bragantino nesse momento. O Bragantino tem contrato com ele até 2025, né? Então, é importante que ele continue jogando, né? Porque aqui ele provavelmente não vai jogar, ainda mais quando chegou o Kevin, o Mônaco, o Renan, os jogadores que estão jogando muito mais que ele, vão jogar muito mais. Acho que até o House e os outros caras que chegaram vão acabar jogando mais que ele numa possibilidade de saída de algum outro jogador ou de alguém machucado. Então, acho que é importante para todo mundo. Vamos ver se ele volta a jogar lá, se ele evolui, se depois. Acho que dificilmente ele vai ser aproveitado no Bragantino, talvez, mesmo se ele jogar bem. De repente, o Bragantino vende ele de volta para a Colômbia, algum outro time acaba negociando ele. Mas no Brasil, realmente, ele não rendeu nesse tempo, então acho que faz sentido. Eu acho também, né? E tem a questão indefinida ainda do João Hurtado, mas está muito próxima de ser definida. O Bragantino encaminhou um novo vínculo de empréstimo que deve ser anunciado nos próximos dias ou semanas do João Hurtado por mais 1 ano e meio. Está praticamente certo. E estava muito meio claro que ele ia continuar no Bragantino, porque o Boca queria vendê-lo, não conseguiu, e durante todo esse período ele continuou treinando no Braga, separado do elenco, do grupo, até para ver
direito, né? Uma questão mais contratual e burocrática mesmo, mas o Jean Hurtado está no Bragantino e vai estar por mais 1 ano e meio. Dividiu muitas opiniões, acho que a maioria da torcida em si foi um tanto quanto contrária, né, à permanência do Hurtado, porque como centroavante ele não rendeu tanto ainda. Mas e aí, Rodrigo, o que dá para comentar do Jean Hurtado e dessa permanência? Acho que ele não é uma oportunidade de mercado porque ele já era do clube, né? Mas é quase que isso, né? O Bragantino não consegue contratar centroavantes bons, então ele tenta manter um jogador que ele já tem, né? Que já conhece o elenco, que já está aqui, já está habituado. Não é o melhor da posição, não consegue ter grandes destaques. Até o Lucas Salema estava colocando no Twitter que ele tem média de 24 minutos pelo Bragantino, né? Em 75 jogos, então ele é sempre um reserva que entra em vários e vários jogos, né? Então, eu acho que no final das contas, ninguém tem a grana para comprar o Hurtado, né? Eu acho que é aquilo que eu falei no último vídeo. Ele ficou muito caro pelo que ele é, né? Então, os outros clubes não querem contratar ele, ninguém quer comprar, o Bragantino acaba emprestando ele, já que ele já está aqui, e ele vai ficando. Ele vai acabar jogando? Vai, porque o Ítalo tem machucado bastante, o Alejandro não tem rendido muito, então ele acaba jogando, e acho que por isso o Bragantino também mantém ele. Por empréstimo, acaba economizando também um pouco. Tá certo. Então, bom, essas são as informações aí das contratações ou possíveis contratações do Red Bull Bragantino e também das prováveis saídas aí, né? Nós falamos do César Aidar, mas alguns jogadores devem sair aí nessa janela. Vamos, até antes de responder as perguntas, né? Ainda envolvendo o profissional, mas vamos falar do Sub-23, de aspirante, que acabou empatando com a Ponte em 1-1 nessa última quinta-feira, do Fábio Matias, né? Um treinador que chegou aí uma certa pompa no Bragantino, por tudo que ele acabou fazendo na base, tanto no Internacional, campeão de Copinha, quanto também no Flamengo, em outros clubes pelo qual ele passou, um cara rodado, que já estudou no mundo todo realmente. E esse segundo jogo do time de aspirantes da competição, segundo empate, contou com alguns jogadores passagens ali pelo time principal, né? O próprio goleiro Fabrício, ele treina com o time principal. Aí você pega o Léo Real, que acabou jogando, o Léo Real equatoriano, o Guilherme, lateral esquerdo, que jogou muito também pelo profissional. O próprio lateral direito, o Luiz Gustavo, é um cara que veio do Flamengo e que o clube também acredita muito nele no futuro próximo. Luciano, no meio campo. Bruninho também, no meio campo. O Guilherme Santos, atacante, é um cara que já jogou profissional pelo Vitória, veio do Atlético Mineiro. Na minha opinião, é o melhor desse 23, um cara que eu quero ver no profissional. Aí o Gonzalo acabou entrando durante a partida, enfim. São jogadores conhecidos, né, Rodrigo? O que dá para falar desse Sub-23 e dessa última partida contra a Ponte? O trabalho dele está começando ainda, mas já dá para ver algumas ideias do time dele e que são parecidas com o time profissional, né? O time joga no mesmo sistema, defende em 4-4-2, ataca mais parecido com 4-3-3, só que com os laterais subindo, que forma mais ou menos a mesma dinâmica que o time profissional faz, né? Ele está trazendo alguns jogadores do time de cima, entre aspas, que não está jogando, né? Como o Real, que jogou contra a Ponte. Mas eu acho que o time ainda está errando muito defensivamente, né? Tanto que fez um bom jogo com a Ponte, foi melhor em vários momentos, mas errou muito na defesa, né? E deu muitas chances para a Ponte, que numa delas acabou aproveitando e empatou o jogo. Empatou também na estreia com o Vila Nova, né? Então tem 2 empates, mas é um time interessante. Acho que tem movimentos legais, tem jogadores interessantes. O Guilherme marcou o gol, né? Então eu acho que há coisas interessantes, né? Eu acho legal a movimentação do Guilherme e do Cristiano ali pelo lado, os jogadores vão mudando ali às vezes de posição. Tem o Dentinho também, que acho que fez um bom jogo. Aliás, quase todo o time é Inho, né? Tem o Bruninho também, então eu acho que o time tem feito jogos interessantes. O Bruninho, quando jogou no Sub-20, eu vi ele mais fominha, procurando a bola quase todo o campo e prendendo muita bola. No Sub-23, ele já foi menos fominha, já ficou mais no posicionamento dele, mais parecido com o que a posição dele pedia, né, para aquele jogo. Não fez um grande jogo, mas ainda assim tem uma jogada ali que ele consegue um passe legal para uma finalização. Acho que o time tem boas ideias, acho que pode crescer durante a competição. Só precisa acertar um pouco mais a defesa, que ainda está errando muito. Mas é um trabalho interessante e que tem muito nessa de evoluir jogador. O jogador não está jogando no profissional, não está tendo espaço.
manda lá para o Fábio Matias, para o time sub-23, para o cara ter rodagem e ver se ele evolui um pouco, seja fisicamente, seja tecnicamente, seja taticamente, para o cara poder voltar e jogar bem no profissional depois. Tá certo. Bom, vamos responder as perguntas, né, da rapaziada que enviou tanto no Instagram quanto também no Twitter. E na sequência a gente fala sobre a lista de relacionados, porque tem um desfalque em si que é novo, uma situação nova, né, que eu acabei apurando agora à tarde, que também o clube vai divulgar junto com a lista de relacionados. Mas vamos lá com as perguntas então. Deixa eu só aqui as perguntas da galera. Começar pelo Twitter então. O dizem, o Francis Clécio Santos, ele pergunta aqui, tem alguma chance da casa temporária ser em Atibaia? É mais perto de Bragança, o CT será lá. E não tem nenhum time profissional na cidade. A única questão é porque teria que fazer um investimento, porque provavelmente internamente também está bem ruim. O que acha? Tem chance? Não tem chance. O Bragantino não vai reformar um outro estádio para jogar enquanto reforma o seu estádio, né? Não tem sentido nenhum. O CT vai ser lá por uma questão de logística, né? O Bragantino quer ter o seu nome forte não só em Bragança, como na região, dar adeptos, mas é muito por conta da logística e de ter achado um terreno apto a um CT do nível, né? Que o Bragantino vai ter. A gente acabou já falando aqui sobre esse treinamento que tem previsão aí para ficar pronto no final de 2023. Mas provavelmente o Bragantino tem algumas opções, será em São Paulo ou em Campinas, né? O Rogério Zucarelli, o Bragantino jogava lá enquanto Red Bull Brasil. Arena Barueri é um estádio que o Bragantino já mandou jogo também, ou dos times da capital. Acho que vai ser uma dessas praças, né? Vai, porque Atibaia tem o Salvador Russani, que é um estádio que cabe, sei lá, não cabe nem 3.000 pessoas hoje, que ele está largado faz um tempo. Então, assim, se você quisesse mandar um jogo lá, você não consegue mandar jogo nem do sub-20, nem do sub-15. Você tem que reformar o estádio inteiro, e não faz o menor sentido. Sendo que não é o seu estádio, você não vai jogar nele. E eu acho que a ideia dele é pensando que o time não tivesse lugar para jogar enquanto reformasse o Nabi Abichedi, né? Mas daí acho que seria melhor jogar no próprio CT, né? Acho que o CT teria mais condições do que o Salvador Rossani para mandar jogos, que eles têm ideia também de fazer um espaço ali para poder ter jogos de base, né? Mas de qualquer forma. Vai ter 2 mini estádios, né? Pelo que o Bragantino acabou de Sim. dizer. Não dá para mandar jogos de Série A, claro. Teria que ser jogo, sei lá, de sub-15, sub-20, alguma coisa assim do tipo. E não é o caso, né? Então o Bragantino não vai jogar em Atibaia. Eles vai jogar na cidade que ele conseguir ter um estádio apto para jogar, mas vai ser aqui perto. Provavelmente, acho que São Paulo mesmo, que é o lugar onde tem mais lugares. Né? Eles apostam muito numa reforma do Pacaembu, com o Pacaembu dando condições para eles mandarem os jogos, mas essa reforma está demorando, então eu não sei se o Pacaembu vai ser uma opção na hora que o Bragantino estiver reformando o seu estádio. Acho que vai ter que ser talvez algum outro estádio, sei lá, Morumbi, alguma coisa. Mas São Paulo chegou a se mencionar a Arena Corinthians, né, a Neoquímica Arena, mas acho que tudo é especulação agora, até porque o estádio nem começou e nem tem data para começar, né? Então, acho que o clube ainda nem pensou nisso por causa disso tudo, né? O Bragantino, quando precisou enviar a Conmebol, porque o Bragantino tinha chances ali de classificação, e precisava avisar a Conmebol, porque o estádio na BFT não tinha capacidade para jogar uma oitava final, onde poderia ser a partida. E o Bragantino, naquela época, iria jogar na Arena do Corinthians, né, lá em Itaquera. Bom, vamos então agora com a pergunta do Gabriel Pontes. Ele fez duas, começou com a outro técnico do Brasil ou exterior poderia ser o do técnico Maurício Barbieri. Deixo essa para você, Rodrigo. Aí tem vários, né? Aí você pode fazer uma lista grande de técnicos, mas eu acho que todos eles vão ter que seguir uma linha. Eles não vão ser aqueles técnicos super caros, sei lá, o Sampaoli não vai vir para o Bragantino, que acho que é um técnico que não tenha o perfil do Bragantino, por mais que a forma de jogar até tenha alguma semelhança, a maneira dele de trabalhar, de pedir contratações em todo clube que ele vai, de ser um técnico já mais rodado e mais caro, não é o perfil do Bragantino, então ele é um técnico que não viria. Teria que ser técnicos mais que tem um nome de fora, sei lá, o Abel, quando chegou no Palmeiras, é um técnico que poderia ter vindo para o Bragantino. Talvez as ideias de jogo não são tão próximas do Bragantino, mas
o momento de carreira, sim, é um técnico que ainda estava começando, tanto que ele não tinha nenhum título quando chegou no Palmeiras. Então, o Bragantino pode trazer técnicos de fora, mas eu acho que se trouxer, vão ser técnicos ainda começando a carreira, sei lá, ou que tenham tido um período muito bom com jogadores jovens, né? Igual o Miguel Ángel Ramírez, é um técnico que teve esse período no Independente Del Valle. Então, acho que na hora de escolher, talvez fossem escolher nesse tipo de linha. E ele ainda pergunta o que vocês acham da convicção do clube em manter o Barbieri? Eu acho que ela tem dois lados. A primeira de achar que ele ainda é o nome ideal, né? Eu acho que se eles não pensassem assim, eles já teriam tirado ele, como tiraram o Felipe Conceição, né? Não é um caso assim de nunca demitir técnico de forma alguma. Não é, porque o Felipe Conceição é um caso que saiu, né? O Antônio Carlos foi saído, né? Ele pediu para sair, mas nem pediu, né? Ele só avisou depois que já estava no Japão, né? Mas ele acabou saindo. E no resto, acho que eles confiam muito nele. E eu acho até que eles acreditam que não tem tantos nomes para achar no mercado também, ainda mais se pegar no meio dessa temporada. Teria que ser um cara que fosse chegar no meio da temporada, nesse sentido, né? Um cara ainda jovem como técnico, que não fosse muito caro, que tivesse as ideias do clube. Acho que é difícil achar esse cara também, ainda mais para entrar no meio da temporada. Então, talvez eles mantenham ele, pensem no final do ano se é o melhor continuar com ele, porque eu acho que o Barbieri tem os seus problemas, né? Acho que às vezes ele pode tentar variar mais o time, não no sentido de mudar totalmente o sistema, coisa, mas tentar mudar mais posicionamentos, mais jogadas, mais alternativas, uma outra mudança de jogador de posição para determinado jogo, sei lá. Nesse jogo, acho que o Arthur precisa jogar mais do lado esquerdo, com a linha na direita, ou o contrário, ou um lateral que suba mais, não sei, algumas ideias que às vezes ele não tem tanto. Às vezes eu acho que ele deixa o time muito fechado numa mesma forma de jogar, acho que às vezes poderia ter uma variação maior. Mas eu acho que isso é algo que ele agora até tem o tempo para fazer isso, vamos ver como é que ele faz nesse tempo. Eu acho que o Bragantino está avaliando ele nesse período para ver se ele continua para a próxima temporada. Se não me engano, o contrato dele vai até o final desse ano, ou alguma coisa assim. Agora eu não Bom, lembro. a gente vai pesquisar. O Lucas Salema, né? Ele pergunta: em busca de maior criatividade, o Barbieri usou o Miguel e Johan juntos contra o Botafogo e o resultado me pareceu positivo. Qual foi a impressão de vocês sobre isso e acreditam que essa é uma combinação que poderia acontecer mais vezes? Olha, eu, dando minha opinião pessoal, gostei. E tenho gostado da postura do Miguel quando entra. É um cara que entra e busca jogo, que tem qualidade, né, individual, qualidade técnica. E acho que seria uma dupla legal ali. Porque criatividade, algo que está faltando para o Bragantino, né, em determinados momentos aí dos jogos. O Bragantino não consegue criar muitas jogadas trabalhadas, né, vai mais na base ali do preciso do resultado, preciso fazer gols, então vai meio que de qualquer jeito, bola lançada na área. E quando você tem dois meias de criação, né, de característica, algo acaba saindo naturalmente. Acho que o Barbieri não fará isso de início, né, mas é uma alternativa durante os jogos que tem parecido boa, né, Rodrigo? Sim, acho que a única questão é na hora de defender, né? Porque o Miguel e o Johan não entregam tanto defensivamente. Então, por isso que eu acho que ele não faz tanto isso, ele prefere o Lucas Evangelista no lugar de um dos dois, para você ter um jogador que consegue fechar um pouco mais ali. Mas, pensando ofensivamente, sim, os jogadores são rápidos, eles têm ideias em curto espaço de tempo ali e conseguem criar e achar passes ali naquele setor do campo. Então, o time ganha ofensivamente. A questão é que talvez falte um equilíbrio maior defensivo, mas em jogos como o jogo contra o Botafogo, talvez até o jogo contra o Avaí, em que o time adversário vai se defender a maior parte do tempo e não vai te agredir tanto, talvez seja importante você ter um time que tenha mais opções para frente do que necessariamente para trás, já que você vai ser menos ameaçado. Daí você faz o quê? Você ataca mais, tem mais qualidade para atacar, e na hora de defender você tenta compactar um pouco mais o time para tentar minimizar essa falta de marcação, entre aspas, que você vai ter com o Miguel e o. Acho que é uma opção, eu acho que é válida e talvez, até por ele já ter usado mais de uma vez, né, se eu não me engano, acho que ele usou um período ali curto contra o Atlético Paranaense, acho que
é algo que ele pode fazer mais vezes e talvez dê mais resultado no Bragantino. É, é exatamente isso, né? Talvez se ele jogasse num 4-4-2 aqui, não, aí poderia manter o Lucas Evangelista, jogar com Raul e Lucas Evangelista, Johan e Miguel, aí mais à frente o centroavante, um atacante mais versátil, como o Arthur, por exemplo, ou dois. Aí não precisaria, talvez, de um centroavante, já que está nessa estratégia, joga com Arthur e Sorriso, ou Arthur e Elinho. Seria uma alternativa. Você acha que é viável, Rodrigo? Acho que sim, daí, entre aspas, seriam dois falsos nove, né? O City jogou muito tempo assim, ele fazia isso jogando com Bernardo Silva e De Bruyne, né? Dois jogadores meias, jogando na posição de, entre aspas, centroavantes, mas nenhum dos dois era. Então era curioso, porque muitas vezes o time adversário não sabia quem marcar, porque você tinha os pontas entrando na área, os dois atacantes oscilando entre subir e descer, e deixar a defesa adversária um pouco confusa sobre quem marcar. Talvez fosse uma opção, mas aí já é uma outra estrutura de time e já não é a mesma com Miguel, Johan e mais um centroavante. Mas eu acho que também é uma opção interessante, ainda mais quando você não tem centroavantes rendendo tão bem, né? Verdade. Bom, vamos para as perguntas do Instagram. Pedro Balbino, ele pergunta se é possível a volta do Claudinho ao Massa Bruta. É difícil, é bem difícil. Provavelmente não seja possível agora. O Claudinho deve continuar na Europa, mesmo se não for no Zenit. É bem possível que ele continue no Zenit, né? Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Russo, começou muito bem lá no Zenit. E alguns times da Europa, como por exemplo a Roma, né? Já demonstraram interesse aí no Claudinho. Então pode ser que ele continue lá na Europa. Se vier para o Brasil, ele disse no podcast, né, que se vier para o Brasil é para jogar no Bragantino. Mas é algo que não é a prioridade agora na carreira do Claudinho. O Vitor Gabimelo pergunta sobre o Cauê. E a gente já falou aqui do Cauê, está bem próximo de precisar, né, a vida dele para a Bragança. E ele pergunta também do Perotti da CAP, que seria uma boa para o Braga. Quando foi especulado o Perotti, lá no início de 2020, ou meio ali, eu até achava uma boa. Ele é um atacante também, né? Mas no momento eu acho que não. E aí, Rodrigo? O Perotti não vem jogando tão bem, né? Está jogando a Série B agora com a Chape. Ele ele gosta mais do sistema com dois atacantes, né? Ele fica um dos dois ali na frente, né? Por exemplo, um 4-4-2, ele seria um dos atacantes ali na frente. Não sei se ele encaixaria tão bem, não sei se ele chegaria para jogar. Ele chegaria talvez numa condição parecida com a do Cauê, só que ele já tem 24 anos, né? Ele já é mais velho. Não que ele seja parecido com o Cauê, né? Acho que o Cauê é mais ágil, mais jogador de chegada na frente em velocidade, o Perotti já é mais de área, mas eu acho que no final das contas os dois chegariam com o mesmo status, assim, um reserva que poderia virar um titular em algum momento. Só que o Perotti já tem 24 anos, né? Então acho que talvez por conta disso fica mais difícil ele vir, né? Porque ele é canhoto também, assim, mas eu acho que não seria uma opção tão boa assim. Só se fosse uma muita oportunidade de mercado, ele quisesse vir para cá e tivesse a chance ali, mas eu acho que não ia acrescentar muito assim para o Bragantino. Bom, respondidas as perguntas, né? Obrigado a toda a rapaziada que participou aí conosco. Siga nas redes sociais, tá? Com novidades do Bragantino e dos vídeos também que a gente vai gravar, tanto no Instagram quanto no Twitter. E vamos agora projetar, né? A partida contra o Avaí, partida deste sábado, 4h30, aqui em Bragança Paulista. O Bragantino que agora à tarde, né? Acabou divulgando a lista de relacionados, enquanto gravavam história, aliás, e o Bragantino terminou a sua preparação ainda na manhã desta sexta-feira. Vamos então à lista de relacionados e aos desfalques. Os goleiros Cleiton e Lucão, os zagueiros Kevin Lomônaco, Léo Ortiz, Natan e Renan, os laterais Aderlan, Andrés Hurtado, Luan Cândido e Ramon, os meio-campistas Johan, Jadson Silva, Lucas Evangelista, Miguel, o Natan Camargo, Prached e o Raul. Natan Camargo que estava também no Sub-23 ontem, e acho que já sabendo, né, da utilização dele hoje, ontem eu acho que nem entrou em campo, quando você reserva. Alejandro, Arthur, Bruninho, Gabriel Novaes, Elinho e Sorriso são os atacantes. O Ítalo, portanto, continua fora, né? Ele está com uma inflamação no calcanhar esquerdo e ali no tendão, é uma inflamação no calcânio, e o DM não trabalha com prazos aí para a volta do Ítalo.
sei que está prestes a começar uma transição, talvez nas próximas semanas. O Emi Martinez continua na sua transição, acho que está mais perto do que nunca de voltar, porque vi ele trabalhando com bola nessa quinta-feira, mensagem na BFTG, e o Eric Ramírez está suspenso, né? Depois da partida contra o Botafogo, ele disputou a bola contra um adversário campeão já. E o Andrés Hurtado, de volta à lista, é uma das novidades, né? Ele se recuperou aí da sua lesão, foi apenas um edema na coxa direita, um pouco, então está de volta com o Andrés Hurtado. E o Carlos Eduardo está fora por conta de amidalite, né? Está com amidalite, não tem condição de jogo. Engraçado porque talvez fosse o melhor momento dele para ganhar. Por mais que era reserva, estava entrando, mas já entrou um pouquinho melhor, né? Apesar de não ter jogado muito, entrou um pouco melhor nessa partida contra o Botafogo. O provável time do Bragantino, na estrutura do técnico Marco Barbieri, dificilmente ele vai mudar. E eu acho que ele vai repetir a equipe, né? Algo que o Bragantino não consegue fazer desde o Campeonato Paulista, com o Cleiton no gol, na zaga o Léo Ortiz Natan, na direita o Aderlan, na esquerda o Ivan Cândido, Raul, Lucas Evangelista e Johan, Arthur, Sorriso, que aí é uma dúvida se ele vai para o Sorriso ou o Elinho, se ele for repetir a equipe, o Sorriso e o Alejandro. E se ele for também dar uma sequência ao Sorriso, né? Já que colocou ele como titular no último jogo, ele coloca titular no último jogo, tira de outro, aí volta. Eu acho que não é legal para o atleta. Então, provavelmente, ele continue com o Sorriso. E aí, Rodrigo, que projetar dessa partida contra o Avaí? O Avaí é um time que provavelmente vai vir para fazer um jogo, entre aspas, para empatar, né? Vai jogar com um time mais fechado. Tem o Barroca como técnico, um técnico que costuma saber montar boas defesas. Tem um time com jogadores experientes, né? Tem o Vladimir no gol, o Rafael Vaz, o William Potker, o Bissoli, tem também o Jean-Pierre, o Morato do Bragantino, que era do Bragantino, tá lá, mas ele não joga, ele tá machucado. Então, é um time com jogadores experientes, que costuma fazer um jogo complicado, mas oscila muito resultados, né? Perdeu do Cuiabá no último jogo, mas daí empatou com o Palmeiras. Daí você vai vendo, assim, são jogos em que o time oscila bastante. O Fluminense ganhou do Avaí, o Avaí ganhou do Fortaleza, o Avaí ganhou do Botafogo. Então, é um time que faz esse jogo mais defensivo, deve complicar a partida para o Bragantino nesse sentido. Mas eu acho que o Bragantino precisa vencer esse jogo, né? Até pela sequência que teve de jogos sem marcar ponto, joga em casa contra o adversário que deve brigar para a parte de baixo da tabela até o fim. Então, provavelmente, é um jogo em que a maior parte dos times que for jogar em casa vai somar os 3 pontos. Então, o Bragantino vai ter que ser mais um time a somar esses 3 pontos em casa, é o que faz com que seja um jogo em que o Bragantino vai ter que furar a defesa do Avaí, mas vai ter que encontrar soluções para isso. Pode ser na bola parada, pode ser em cruzamentos, mas eu acho que o time pode ter mais opções do que só essas duas opções que têm sido as principais do time na temporada. Bom, é isso então, rapaziada. Que o Bragantino consiga aí os 3 pontos nessa partida contra o Avaí, que seria muito importante também para uma reação no Campeonato Brasileiro, não só na questão do resultado, da tabela de classificação, mas também o time em si, né, ficar um pouco mais leve, vem de 2 derrotas consecutivas. Isso não é bom. É isso, Rodrigão. Mais alguma consideração final aí para a gente encerrar o The Pequeno de hoje? Não, acho que é isso, ficar de olho no time profissional, também nos times da base, vamos ver como é que os times da base vão, porque o Bragantino acho que cada vez mais vai apostar em jogadores da base para jogar no time principal, então ficar de olho nesses jogadores, e o feminino também daqui a pouco vai jogar no Paulista, né? Termina ainda o brasileiro, né? Porque deu uma parada agora com Copa América, né? Então a Copa América acontecendo não tem jogos do feminino, depois volta e o Bragantino tem o Paulista feminino no resto do ano, ainda com a técnica, né? O clube não demitiu a treinadora, apesar de ter uma campanha bem ruim no Campeonato Brasileiro. A Rosana Augusto fez aniversário durante a semana, inclusive. Valeu, rapaziada. Um abraço aos nossos patrocinadores. Obrigado pela confiança sempre. Professor Marcos Maia, da FATEC, nosso parceiro. Obrigado também à RV, Sistema de Segurança, Valdeci, meu irmão. Obrigado também ao Carlinhos e a toda a família da Farma Souza, lá em Piracaia. E também a Oregon Estacionamento, que auxiliando muito a população de Bragança Paulista, que precisa ir ao centro da cidade. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.